Olá, eu sou Érica Vels, tradutora e professora de alemão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois das temporadas com Augusto Paim sobre quadrinhos e com Jess Oliveira com foco na literatura afrodiaspórica em língua alemã, seguimos com a nova temporada do GoeTube, canal do Goethe Institut para quem curte literatura. A nova temporada é dedicada à autoria feminina contemporânea, com foco na diversidade de culturas, línguas e etnias que formaram e formam a Alemanha. Deutschländer, plural de Deutschland, isto é, Alemanhas. Nesse terceiro vídeo da nova temporada, apresentamos o romance Tausend Serpentinen Angst, Mil Espirais de Medo, de Olivia Wenzel, de 2020, ainda inédito em português brasileiro. Além de comentarmos aspectos interessantes da obra, vamos ler trechos traduzidos. Mil Espirais de Medo é o primeiro romance de Olivia Wenzel, nascida em 1985 na cidade de Weimar. A obra foi lançada pela editora Fischer e indicada a diversos prêmios como Literaturpreis der Stadt Fulda, o qual conquistou no mesmo ano de lançamento. A escritora dedica-se a uma vasta lista de atividades artísticas, que inclui música, atuando como cantora e compositora, e teatro. Para o teatro, escreve, produz e apresenta performances. Como afirmou em entrevista ao jornal Tagesspiegel, de 2020, uma citação do jornal, abre aspas, ser criativa é meu refúgio, uma forma de me sentir em casa, na qual me sinto eu mesma e, ao mesmo tempo, posso esquecer de mim. Fecha aspas. Mil Espirais de Medo é o seu romance de estreia. A autora o classificou como autoficção e uma espécie de saída do armário por ser uma mulher negra, filha de uma alemã oriental e de um africano do Zâmbia. A narradora do romance, que permanece sem nome, cresceu numa pequena cidade em Thüringen, tem cerca de 30 anos, carrega um bebê no ventre, cujo destino intensifica a longa lista de angústias expressas na narrativa. É filha de Susanne, uma alemã oriental, ex-punk, que viveu as voltas com a polícia num contexto de forte repressão política, e de um pai angolano que retornou à África após o nascimento das crianças. Ela vive e trabalha como artista em Berlim. Assim, o rótulo de romance estampado na capa embaralha o leitor, pois a escritora utilizou material autobiográfico nesse testemunho do racismo cotidiano, sobre a perda trágica do irmão gêmeo e a fragilidade dos laços familiares. Um dos pontos altos do romance é a sua construção entre monólogo e diálogo, com a interferência de uma voz anônima. Falaremos um pouquinho desses temas a seguir, mas acrescento que a escritora define essa voz em depoimento para o jornal TASS de 2020 da seguinte forma, abre aspas, uma variante sombria de mim mesma, já que não conseguiria viver com ela no dia a dia. Acrescento também que pelo fato da autora ter larga experiência com teatro, com texto dramático, essa voz, esse diálogo também é uma forma de resgatar essa experiência, essa prática com o texto do teatro. Desde sempre, os escritores praticaram a escrita de si, através de diários, autobiografias, porém, numa das tendências mais prolixas da contemporaneidade, a autoficção, o material subjetivo é retrabalhado à luz da inventividade e da memória. Para Friedrich, em artigo de 2015, a autoficção une dois princípios. O princípio da veracidade, que é típico do pacto autobiográfico, ao da invenção, que é típico do romanesco ou ficcional. Dessa mescla, produz-se um gênero ambíguo.
Já Azevedo, em texto de 2014, ressalta o recurso terapêutico que o gênero promove, uma vez que o desnudamento do autor, mediado pela escrita, permite uma reconstrução. Vale acrescentar que a busca por ajuda via terapia é justamente um dos motes do texto. A jovem mulher se consulta com mais de um profissional e, diante de todos, a sensação é a mesma. Como falar de racismo, de um cotidiano dominado por microagressões, de uma vida dominada pela esfera da aparência, isto é, pela cor da pele, com um profissional branco e formado por uma ciência branca. Sem nos determos em aspectos teóricos, o que se espalha pelas páginas do romance de Olivia Wenzel é o desnudamento de um eu que se debate com um medo que possui diversas faces. As 1000 espirais de medo, do sugestivo título, podem ser interpretadas à luz de outro conceito poderoso da atualidade, a interseccionalidade. Cunhado em 1989 pela jurista e professora norte-americana Kimberlé Crenshaw, o conceito tornou-se ferramenta metodológica de análise capaz de dar conta de um fenômeno complexo. Algumas pessoas sofrem diferentes formas de discriminação. A protagonista de 1000 espirais de medo sofre opressão pelo fato de ser mulher, negra e bissexual. Apesar disso, deixa claro possuir vantagens. E aí entra um trecho traduzido por mim, deixando claro que não é uma tradução acabada, mas sim para fins didáticos aqui na nossa leitura do romance. Iniciando a tradução. Tenho mais privilégios do que cada pessoa da minha família teve. Apesar disso, estou ferrada. Serei odiada por mais pessoas ao longo da vida do que minha avó poderia imaginar. A protagonista foi criada por 2 mulheres brancas, a mãe e a avó, na verdade mais por uma, a avó Rita. A interseccionalidade amplia o entendimento dessa relação a partir da diferença entre as gerações e principalmente entre uma avó e seus netos, cuja cor da pele e cabelos os marcam como diferentes. Aí vem mais uma citação, uma sugestão de citação que eu passo a ler. O que é considerado bonito ou feio foi me ensinado desde pequena. Minha avó gostava de ler para nós livros infantis como as histórias do Struwwelpeter, traduzido para o português como João Felpudo. Os meus cabelos eram presos com muito esforço mediante um arsenal de pentes e escovas. Assim é que ela dizia prender, domar, como se tratasse de algo selvagem. Nas primeiras histórias do Struwwelpeter há o caso de 2 meninos que zombam e castigam um homem negro ao se pintarem de preto, mergulhados por São Nicolaus num barril de tinta. Que eu e meu irmão pudéssemos tomar aquilo como zombaria ou até mesmo como castigo de uma instância superior, simplesmente estava fora de cogitação. Término da tradução. Sobre a família, a personagem menciona que o protagonismo feminino se repete com ela própria, mas que não escapa a essa herança familiar, que é uma herança chamada sem rodeios de maldição. Grávida de uma criança, o destino lhe parece ainda mais incerto. Segue um trechinho traduzido. Todos os homens da família estão mortos ou foram embora. Os danos que causaram as mulheres que ficaram são cada um de um tipo. Término da tradução. Não fosse o racismo suficiente, como mulher, a protagonista sente o desprezo de um colega de trabalho, trecho traduzido, cinquentão, baixo, carismático e engajado. Assim que se conhecem, o colega, professor de geografia, lhe dirige o seguinte comentário. Aí segue um trecho traduzido que é a fala, o diálogo entre as 2 personagens. Que ótimo para as crianças que finalmente uma pessoa como você possa ensinar aqui. Após algumas conversas e trocas de bilhetes, ele reage de forma agressiva.
A protagonista havia lido numa revista sobre Amo, Anton Wilhelm Amo, o filósofo africano do iluminismo, como ele é conhecido. Interessada no assunto, fez cópias das páginas sobre o filósofo e as passou ao colega, a fim de que ele utilizasse o material em suas aulas. A resposta não deixa dúvidas. Ele me perguntou se eu era por acaso uma especialista ao sugerir conteúdo para aulas de arte. Esse trecho também é um trechinho traduzido. Segue o trecho traduzido. Pois ele se pergunta, por exemplo, se também há arte contemporânea na África que não seja feita com sucata. Qual artista africano eu poderia sugerir? Ele não falava aquilo por maldade ou algo parecido. Ele pessoalmente tinha vários amigos africanos. Em consonância com o mundo globalizado e conectado, em que fluxos, sejam de pessoas, de informações, de produtos, viajam em segundos, o livro se inicia e termina no mesmo lugar de trânsito, numa plataforma de uma estação de trem. Fora os destinos locais, Berlim, Erfurt, os internacionais são marcados pelos deslocamentos nos aeroportos, sejam dos Estados Unidos, de Vietnã, de Marrocos. Numa das primeiras viagens descritas no livro para Nova York, num contexto marcado pela emergência das questões raciais, uma banana é a metáfora para um gesto de liberdade. Segue trecho traduzido. Eu, em Nova York, sigo pela Quinta Avenida, me sinto à vontade e como uma banana. E então penso, foi um daqueles breves momentos que chamamos de liberdade. Término da tradução. Na narrativa, esse episódio é intitulado de O Problema Triplo com a Banana. Em que consistiriam os 3 aspectos problemáticos? Segue proposta de tradução desses 3 aspectos. Primeiro, comer uma banana em público para uma pessoa negra. Possíveis analogias com macacos. Segundo, comer uma banana como uma alemã da DDR, da Alemanha Oriental. A fruta como símbolo para a inferioridade do Pálido Leste em oposição ao Oeste dourado. Terceiro, comer uma banana como uma mulher, a banana como um símbolo fálico e ferramenta sexista. Sem dúvida, a construção do romance é um ponto alto e mantém o leitor na trilha das idas e vindas narrativas. A maior parte da história se dá na forma de um diálogo que nada tem de socrático. Não há pistas claras de quem pergunta e quem responde a frases como exemplos traduzidos. Onde você está neste momento? Que é a mais repetida ao longo do romance. Como você está? O que você faz? Você flerta com o capitalismo, não flerta? Onde você se sente em casa? Término dos exemplos. Na verdade, entende-se que a narradora responde ao inquérito onipresente, às vezes casual, às vezes absurdo, às vezes remetendo às perguntas semelhantes àquelas feitas pela imigração de um país ao desembarcarmos. Por exemplo, qual o motivo da sua estadia? Essa pergunta também consta. Podem ser perguntas entre a autora e a narradora, entre um terapeuta e sua paciente, ou até mesmo entre a narradora e seus próprios medos. A voz fornece dicas, ironiza aspectos aqui e ali e permite reflexões para os medos da entrevistada. Trata-se, de qualquer forma, de uma longa conversa consigo mesma. Aí seguem mais exemplos de tradução. Você está nervosa? Por quê? Com o que você sonha? Imaginemos a cena. A plataforma em alguma cidade alemã, mas que pode ser de qualquer cidade, em qualquer parte do globo, com seu letreiro luminoso, anunciando linhas, horários, locais. As possibilidades de se ir e vir para qualquer lugar são infinitas, assim como as possibilidades de se perder pelo caminho. Rostos desconhecidos, alguns apressados, outros indiferentes. A viagem é tanto real, como no episódio da visita à avó,
como completamente imaginária, não sabemos. Ao lado disso, a máquina automática de lanches, parte integrante desse contexto viajante. Oferece lanches, brinquedos coloridos, chicletes, bebidas, fazem a protagonista lembrar-se da infância ao lado do irmão Samuel. A frase que melhor resume a metáfora da máquina automática é, citação, tradução, né? O meu coração é uma máquina automática de metal. Fecha aspas. Pela gaveta pode-se retirar todos os lanches que a máquina oferece, que são visíveis através do vidro, e por fim, ao final do romance, a máquina de chicletes lhe fornece o material com o qual ela se despede do leitor, fazendo uma bolha de chiclete. Farewell, meu amigo. Uma frase que é traduzida. Tornar-se uma máquina a distanciaria de si mesma e de sua aparência. A máquina permitiria inverter a perspectiva, observar ao invés de ser observada. Segue um pequeno trecho traduzido. Através da gaveta que se abre para o lado de fora, ela poderia espiar e observar as pessoas na plataforma. Término do trecho traduzido. Sobre a problemática racial, aspecto central no livro, pouco antes do lançamento em março de 2020, a cidade de Hanau, na Alemanha, vivenciaram um episódio de racismo, assim como poucos meses depois, nos Estados Unidos, o sofrimento de George Floyd ganharia a mídia mundial e desencadearia a potência do movimento Black Lives Matter. Ao mesmo tempo que a narrativa lida com questões identitárias e existenciais, prende-se ao presente, ao aqui e agora, a um mundo de hoje em colapso. Vai do subjetivo ao objetivo, do local ao global. Como resumir tantos medos e ainda assim seguir adiante? Segue um pequeno trecho traduzido. O fato de ser olhada, de que nós, quando se fala de nós, como se significássemos um só, como se isso marcasse a mesma coisa. Não ser branco. Término do trecho traduzido. Mais um trechinho traduzido que remete ao título do romance. Eu inicio aí a sugestão de tradução. Um novo, saudável medo. Um medo mais profundo e quente e dilacerante do que qualquer medo sobre si mesma, sua vida, sobre as condições de sua identidade, tão forte quanto tudo que eu até agora conhecia, multiplicado por 1000. Término do trecho traduzido. Ser mulher, ser bissexual, ser negra, ser alemã. Ter essa história atrás de si e uma história a construir diante de si. Com isso, a gente termina mais um vídeo da nova temporada do GoTube. Agradeço muito quem assistiu até aqui e convido todo mundo a assistir o próximo vídeo, a acompanhar o canal. A gente vai ter um romance de uma escritora premiada da literatura afrodiaspórica de língua alemã. E o tema será sexualidade, relações afetivas, com foco na maternidade. Até lá!